dia, gente. Bom dia, estudantes. Tudo bem com vocês? Estudaram muito no final de semana? Muito bem. Bom, na última aula, que foi a aula de sexta-feira, não sei se o pessoal ficou sabendo que aula sexta-feira tivemos aula. Porque nós estávamos... Vocês sabiam que sexta-feira teve aula? Estávamos pouquíssimos aqui, tá? Nós começamos a falar de funções diferenciáveis, não chegamos a definir, mas, na verdade, estávamos falando de aproximações lineares. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente... Não de tudo, né? Que a gente falou na última aula. Na verdade, a gente pegou uma função de duas variáveis. O gráfico dessa função é uma superfície. E aí, se essa função, pegando um ponto nessa superfície, se nesse ponto a função tiver derivadas parciais, essas derivadas parciais foram funções contínuas. Então, a gente tem condições de definir o plano tangente à superfície nesse ponto. Foi o que a gente aprendeu na última aula, como escrever a equação desse plano tangente. E o que se observa é que, naquele ponto, o gráfico da superfície ele fica muito próximo ao plano tangente, assim como na função de uma variável, o gráfico da superfície fica próximo à reta tangente. Tá? Então, lá, em uma variável, a gente fala em reta tangente, né? E usa essa reta tangente para calcular valores da função, variações na imagem da função. Aqui, em duas variáveis, a gente faz o mesmo processo trabalhando com o plano tangente. Né? E aí, a partir dessa equação do plano tangente, a gente definiu a diferencial de uma função de duas variáveis. Então, recordando essa definição que a gente já viu na aula passada, eu tenho Z uma função de duas variáveis reais. Tá? Então, aí a gente define a diferencial dessa função. Na verdade, essa diferencial ela é uma função de 4 variáveis. Ela depende do x, ela depende do y, ela depende da variação que vai ocorrer no x, ela depende da variação que vai ocorrer no y. Tá? Então, a gente define assim, a diferencial para cada uma dessas variáveis que está aqui. A diferencial das variáveis independentes x e y, elas são denotadas por dx e dy. Então, dx é a diferencial da variável independente x, dy é a diferencial da variável independente y. Desculpa, aqui tem um e dobrado. Tá? Na diferencial, essas duas variáveis aqui, então isso aqui é só notação, elas são a variável independente, ou seja, elas vão poder assumir qualquer valor. E aí a diferencial da z, a diferencial da função z, que você representa assim como dz, então, porque estou chamando a função, a variável dependente de z, ou df, tá? Ela é a função que tem essa regra aqui, gente. É a derivada parcial de x aplicada no ponto x, multiplicada pela diferencial de x, a derivada parcial de y em relação a y, aplicada no ponto x, multiplicada pela diferencial de y. Complicado isso, né? Então, olha só, gente, o correto seria representar, você tem aqui uma função de duas variáveis. Z é uma função de duas variáveis. Aí você pega um ponto AB no domínio dessa função. Aí eu vou construir a diferencial dessa função, que denota assim dz. Tá? O correto seria dizer o seguinte, essa diferencial, ela é uma função de 4 variáveis. Ela depende do valor que eu vou atribuir para o x, ela depende do x, ela depende do y, ela depende da variação que a gente vai fazer na variável x, ela depende da variação que a gente vai fazer na variável y, perdão, é o dx. Tá? Então, para eu criar essa função, ela é construída a partir desses 4 parâmetros. X, y, dx, dy. E qual é a regra dela? Você calcula a derivada parcial dessa função x, dessa função f,
em relação a x, aplica aqui nesse ponto, x, y. Multiplica essa derivada parcial pelo dx, diferencial de x, mais calcula a derivada parcial de f em relação a y, aplica no ponto x, y, e multiplicado pelo a diferencial de y, tá? Então, eu dependo de quatro parâmetros aqui, tá? Então, eu tenho uma função, quero calcular a diferencial 2,1 com dx de duas variáveis. Aí eu quero calcular, olha, a diferencial dessa função, eu vou aplicar nessa quádrupla aqui. O que que significa isso? Que eu vou pegar a função, calcular a derivada parcial dela em relação a x, e vou aplicar no ponto aqui 2,1. E tenho que multiplicar isso aqui, então está representando o dx. Isso aqui é o dy. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Tá? Vou multiplicar por 0,1. Mas vou calcular pela regra a derivada parcial da função em relação a y. Vou aplicar no ponto 2,1. E vou multiplicar pelo a diferencial de y. 0,03. Tá? Então, você tem que se familiarizar com a notação. Só que, para não ficar tão sobrecarregado, não se usa isso aqui. A gente fala assim, vamos determinar a diferencial da função no ponto e é dado o ponto. Tá? Então, use só essa notação aqui, diferencial da função. Mas ela é definida para o ponto e para as variações que a gente está fazendo em dx e dy. Ok? Tá? Entendeu? Aqui a gente vai já fazer, exercitar para se familiarizar com a notação. Então, mudou o ponto, mudou a diferencial. Tá? No mesmo ponto, mas aí eu mudei, estou aplicando a diferencial no mesmo ponto, 2,1, mas as variações que ocorreram em x e em y são outras. O que eu estou falando de variação que ocorreu em x e em y? Está no domínio da função, que é uma função de duas variáveis reais. Então, o domínio da função está aqui, no R2, né? É aqui o plano XY, domínio da função. Tá? Aí você pega está num ponto aqui, como eu falei, um ponto A, ponto B. E aí você pode variar, passar deste ponto para um outro ponto aqui. Mudei daqui para um ponto aqui, X, Y. Então, mudou o domínio, tá? É isso que a gente está chamando aqui de a variação que ocorreu em x. Então, passei de um ponto A para um ponto x, então teve uma variação aqui que a gente chama o dx, tá? Que é isso que vai entrar aqui na diferencial. A diferencial de x é o quanto está variando no eixo do x. O y passou de b para um valor y aqui no eixo do y. Então, você teve uma variação delta y. É isso que a gente interpreta aqui como a diferencial de y. É a variação ocorrida em y, tá? Aí o que eu estou falando? No mesmo ponto 2,1, mas aí eu mudei aqui. A variação ocorrida agora foi outra. Então, vai ter que a função vai me retornar um outro valor, tá? É por ponto e é por variação ocorrida. E aí, mas o que representa essa diferencial? Então, geometricamente, qual é o significado? Tá, já aprendi como é que faz a conta, essa aqui é a regra da função, eu já sei calcular a derivada parcial, já sei, portanto, calculo as derivadas parciais, coloco aqui, calculo o valor, sei fazer isso. Mas o que eu estou fazendo na hora que eu efetuo essa conta? Qual é o significado dessa diferencial? O que ela representa? Tá? Pessoal que estava na última aula, lembra? O que a diferencial representa? Representa o que, Calil? Vem aqui explicar para os teus colegas.
Calil vai explicar para a gente o que é diferencial, vocês verem que é a importância de ter vindo para a aula na sexta. Diga seu nome, seu endereço, CPF, RG e o curso que você faz. Eu sou Calil Araújo, do curso de Engenharia de Computação. E a variação quer dizer, o resultado daquela conta é justamente uma variação no valor de Z, como tem como a função de Z, não, com a função de x, y e z, a variação que ocorrer em qualquer um dos dois parâmetros vai efetuar justamente uma variação específica no valor de Z, na imagem da função. Entenderam? Entenderam o que o Calil falou? Ele falando nem que sim, nem que não, gente. Ele falou assim, nós não falamos em variação aqui, tá? Passou do ponto AB para um ponto XY, só que estamos com uma função, certo? Portanto, tinha uma imagem que correspondia, já que é uma função que tem um F, bem aqui você tem o F de AB, né? E tem a imagem do outro ponto. Na hora que eu variei aqui, como o gráfico da função, vamos supor, sofreu um F de XY. Mudou. Isso é variação. Aqui a gente chama, é a variação que ocorreu no Z, porque eu estou chamando de Z as imagens, ou a variação que ocorreu na função. Isso aqui é o ΔF. Certo? É a variação. Aí o Calil falou aqui, que é essa variação aí, Aí, essa variação aqui, esse ΔZ aqui, ele não vai ser bem essa variação, ele vai estar muito próximo. Lembra que eu falei ainda há pouco de plano tangente? Você tem a superfície da função, não sei como ela é, nunca consigo desenhar uma superfície, e essa variação ΔF é a variação que ocorre aqui na superfície. Só que aqui tem um plano tangente. A gente desenhou o plano, tá? Esse ΔZ, ele vai representar essa variação que ocorre no plano tangente, tá, Calil? É no plano tangente. A gente vai já ver as continhas. Então, a mesma coisa, gente, o plano tangente, ele é uma superfície que está no R3, e, portanto, para o ponto AB, a gente tem a imagem desse ponto AB no plano tangente, aí ela coincide com essa bem aqui. Isso aqui é o plano tangente, a imagem do π. As duas são iguais no mesmo ponto, vou chamar aqui L de AB. Mas quando eu aplico no plano tangente, aí eu já não tenho a garantia que vai ser igual, mas tem uma outra imagem bem aqui assim, tá? Em cima do plano tangente, vou chamar L de XY. Então, eu tenho também a variação, que é o ΔL, que é o valor final pelo plano tangente menos o valor inicial pelo plano tangente, tá? Aí a gente vai ver o que é essa variação aí pelo plano tangente. Vamos ver aqui o slide. Eu não vou reescrever, porque já fizemos isso na aula passada, deduzir de novo, mas a equação desse plano tangente, tá aqui a função ZF de XY, pega um ponto na superfície da função, e aí a equação desse plano tangente, ela é essa aqui, ó. Ela fica em função das derivadas parciais, tá? Porque a gente deduziu na última aula que esse plano tangente, ele tem como vetor normal, esse vetor aqui, derivada parcial da função em relação a x no ponto AB. Segunda coordenada, derivada parcial da função em relação a y no ponto AB e menos 1. Lembram? Aí, quando a gente escreveu a equação do plano tangente, que passa pelo ponto de coordenadas AB, F de AB, e tem esse como vetor normal, ela fica sendo isso aqui, ó. Tá? Então, a equação do plano tangente. E, portanto, a gente está só dando um nome aqui. Vamos chamar de L de XY, a função cujo gráfico é o plano tangente. Tá? Então, é essa função que a gente está dizendo. Vamos medir agora como é que fica quando a gente passa do ponto AB para um ponto XY pelo plano tangente. Tá? Como é que fica essa variação aqui?
Então, ó, só para a gente recordar aqui, a equação do plano tangente ficou assim. L de xy é a derivada parcial em relação a x no ponto AB. O plano também, para cada ponto, é um plano tangente, vezes que está multiplicando x menos a. Que é o que? A coordenada do primeiro vetor diretor, do vetor normal, mais a coordenada do segundo vetor normal, segunda coordenada do vetor normal, perdão, menos b, mais o ponto. Tá, gente? Essa aqui é a equação do plano tangente. Aí a gente quer calcular, mas o que é isso aqui? Delta L menos é o L de xy menos o L de AB. Então, se eu fizer isso aqui, o que vai dar o delta L? Vai ficar L de xy, lembrando que o x, a gente está chamando aqui de x, olha, estava no ponto A, somei delta x, cheguei em x. Então, o x ele é A mais a variação. O y eu estou chamando ele é o valor que eu tinha, aí eu fiz um acréscimo aqui. B mais um delta y. Tá? Então, eu vou calcular L de xy menos L de AB. Tá? Calcular isso aqui. Quem é L de xy? Só vou substituir aqui. Aproveitar aqui. Só que o x é A mais delta x. O y é B mais delta y, menos L de AB. Agora eu quero calcular a imagem desse ponto por essa regra aqui, olha, por a função que tem essa regra, tá? Então, vocês vão me ajudar aqui. Isso aqui não depende. Onde tem x, eu vou substituir por isso aqui, não é assim, gente? Isso aqui é o x, isso aqui é o y, tá? Então, onde tem x, vou substituir por isso aqui. Onde tem y, eu vou substituir por isso aqui. Então, vai ficar... Aqui é constante, não depende do x. Aqui vai ficar quanto, gente, quando a gente substituir? A mais delta x, só que tá, eu vou substituir aqui o x, né? Vai ficar A mais delta x menos o A que tinha aqui, tá? Então, vai sobrar só o delta x, vezes o delta x, mais o f de y, AB. Aí, aqui, quando eu substituir, vai dar o quê? Delta y, certo? Vai sobrar só o delta y, mais f de AB, tá? Então, substituir isso aqui, e aqui eu vou reescrever, menos L de AB, tá? Então, esse pedaço aqui todo, ele é o L, é esse L aqui, é o L de xy. E aí, olha, no ponto de tangência, as imagens são iguais. A imagem pela função e a imagem pelo plano tangente, tá? Então, essas duas imagens são iguais, portanto, isso aqui é igual a esse aqui, tá? Então, quando eu faço delta L, o que que fica no ponto? Vai ficar a derivada parcial em relação a B, vezes o delta x, mais derivada parcial em relação a y, ponto AB, vezes o delta y. Isso aqui, então, é o delta L. Mas olha só, o que que é isso aí? É a mesma expressão que a gente tem aqui para diferencial da função, certo? Onde a gente está aplicando a diferencial? Em delta x, delta y. Isso ali está valendo delta x, delta y. Então, isso aqui é a diferencial da função, dz, tá? dz, só vou colocar aqui, como eu falei, depende de 4 variáveis. A gente está aplicando a diferencial no ponto AB e em delta x, delta y.
Tá? Então, geometricamente, essa diferencial, como é que a gente calcula? Está aqui. Essa é a fórmula, você calcular a diferencial da função. Mas o que ela representa? Ela representa a variação que ocorre no plano tangente, tá? Quando se passa de um ponto AB para um ponto A mais ΔX, B mais ΔY. Diferencial, aqui, ó. Aqui está o ponto que você estava e aqui o quanto você variou em X, quanto você variou em Y, tá? E aí, se a função é bem comportada, a gente usa essa aproximação pelo plano tangente para estimar a variação real que está ocorrendo na função. Tá? Então, olha só, diferencial, só resumindo aqui. Se no domínio da função a gente passa de AB para um ponto de coordenadas A mais ΔX, B mais ΔY, ou seja, em X ocorreu uma variação ΔX. No eixo do Y ocorreu uma variação ΔY. Então, a variação da função por esse plano tangente é o ΔL, que é o que eu acabei de fazer aqui. Ele vai representar a diferencial de Z, tá? Então, a diferencial de Z é a variação que ocorreu no plano tangente. E aí, a gente, então, vai usar essa diferencial para estimar as variações ocorridas na função, tá, gente? Então, ΔZ, prestem atenção, não confundam, entenda o significado. ΔZ, que a gente está representando, é a variação na função, menos f de AB. DZ é a variação no plano tangente, L de XY menos L de AB, tá? Que é o ΔL. Ok, gente? Simples assim. E aí, então, já que o ΔZ é a variação, aí eu posso também aproveitar a diferencial não só para calcular a variação, mas para calcular a imagem da função no ponto. Estou falando isso aqui, ó. Já que ΔZ é aproximadamente igual a DZ, mas já que ΔZ é f de XY menos f de AB, e isso é aproximadamente igual a DZ, então eu posso passar isso aqui para o outro lado, vai ficar a imagem da função no ponto XY, ela também vai ser aproximadamente, agora a imagem dela aqui, esse valor bem aqui, ele vai ser aproximadamente igual à imagem que tinha no ponto inicial, mais o DZ, a variação, tá? Então, eu uso para estimar a variação e eu posso usar para estimar a imagem da função no ponto. É claro que a gente falou de estimativa, estamos usando, tá, o plano tangente para calcular valores que ocorrem na função. Né? Essas coisas podem não ser iguais, então tem erro nesta estimativa, tá? E o que é o erro? Você cometeu algum erro na última prova, na última avaliação? Foi? O erro é exatamente a diferença entre o que é o real, né, e aquilo que você colocou lá, né? Então, isso o que vai ser o erro aqui? É o valor real menos o valor que eu calculei, tá? Quem é o valor real? É, de fato, o que ocorreu pela função, a variação medida pela função. E o que é o valor calculado? Eu estou estimando por esse aqui. Então, o erro vai ser essa diferença entre o real e aquele que eu estou estimando, tá? Então, se você pegar o AB, um ponto AB fixado, o erro ele fica dependendo do quanto você variou em X e variou em Y. Gente, para cada ponto que eu pegar, eu tenho uma diferencial diferente, e, portanto, o erro vai depender do ponto e vai depender dessa variação aqui.
Agora, fixei num ponto, tá? Ponto AB, aí o erro fica dependendo só de variou muito aqui, variou muito aqui. É claro que essa aproximação só vai ser boa se esse erro for pequeno, tá? Se houver variei um pouquinho aqui, mas o erro foi muito grande. Estou estimando, mas a variação está muito ruim. Então, não é uma boa alternativa essa aproximação aí, né? Usar o plano tangente. Então, olha só, esse erro, ele vai ser o valor real. O valor real é a variação que ocorreu pela função que eu estou chamando de ΔZ, menos o valor calculado, e o valor calculado foi feito pela diferencial, tá? Então, a gente costuma expressar esse erro assim. Quer dizer, ele pode sempre ser expresso como uma função E1 multiplicada pela variação em x, mais uma função E2 multiplicada pela variação em y, tá? Esse E1 e E2, eles dependem do ΔX ou do ΔY, para B fixado, tá? Acho que já falei muito. Vocês acham que já falei muito? Já, né? Pois é, e não fizemos nenhum cálculo ainda. Então, vamos exercitar um pouquinho. A gente já fez isso na aula de sexta-feira. Calculamos algumas diferenciais. Mas vamos retomar para a gente se familiarizar com essa fórmula aí da diferencial. Então, tenho uma função, quero calcular a diferencial dessa função. Como eu falei, olha, ela é para ponto, então está dado lá no ponto que a gente quer calcular. Então, um slide só para anotar aqui a função. Z é igual a f de xy. Qual é a regra da função? Y mais seno de x sobre y. A gente quer calcular a diferencial da função no ponto 0,3. Tá? Ok, obrigada. Esse exercício está no nosso livro-texto, tá? Os exercícios do nosso livro-texto. E aí, gente? Simplesmente sabemos o que é a diferencial? Está aqui, ó. Diferencial de uma função ela é a função que tem essa regra aí. Ok? Então, para calcular a diferencial da função, olha, preciso calcular a derivada parcial dela em relação a x e aplicar no ponto que está sendo pedido. Calcular em relação a y, aplicar no ponto que está sendo pedido. E aí ela passa a ser uma função que fica só dependendo das diferenciais de x e y. Então, primeiro vamos calcular essas diferenciais. F de x. Vou calcular primeiro de forma genérica aqui num ponto x, y. Derivada parcial dessa função em relação a x, tá? Todo mundo já sabe fazer isso, né? Calcular a derivada dessa em relação a x, então a gente vai olhar para cá como se fosse uma função de uma única variável, que é x. Y é constante. E vou derivar essa função como deriva a função de uma variável real. Derivada de y em relação a x, zero, é uma constante, tá? Aí vai ser a derivada do seno, então vai ficar cosseno do arco que está aí, x vezes y, e aplico a regra da cadeia, porque derivei a função externa, seno é cosseno, vezes, agora eu vou derivar x sobre y, derivada disso aqui, que eu estou derivando olhando o x como a variável. Dá quanto? 1 sobre y, né? É a constante, né? Isso aqui eu posso escrever 1 sobre y, que está multiplicando o x. Repete a constante e a derivada de x vai ser 1. Então, vai ficar 1 sobre y. Pronto, já temos, então, essa parte aqui.
E aí temos que calcular agora a derivada da função em relação a y no ponto x, y. Então, mesma coisa. Agora, eu vou enxergar essa função como uma função da variável y. X é constante. Derivada em relação a y. Vai dar 1. Mais, aí vamos derivar aqui o seno, que vai dar cosseno do arco que tiver lá, x, y. E agora nós queremos derivar x, y elevado a menos 1, vou colocar assim, né? Onde y é a variável. Menos, repete a constante, né? Y elevado a menos 1, regra da potência, vai ficar y elevado a menos 2, tá? Então, colocando aqui, vai ficar menos x sobre y ao quadrado. Ok, então, já temos as derivadas parciais, portanto, a diferencial dessa função, num ponto x, y qualquer, para dx dy qualquer, vou colocar aqui de forma genérica, vai ficar 1 sobre y, cosseno de x sobre y, que está multiplicando dx, menos, tem um menos ali, vou passar para frente, x, y ao quadrado, cosseno de x sobre y, que está multiplicando dy. Temos a diferencial para um ponto x, y qualquer. Mas aí foi pedido agora nesse ponto aqui, tá? Então, em 0,3. Simplesmente vou substituir onde x por 3, e x por 0 e o y por 3. Então, aqui vai ficar cosseno, aqui vai ficar 1/3, né, gente? 1/3. Aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1, certo? Aí dx. Menos. Aqui o x vai ficar 0, certo? Aí vai ficar 0, já vai multiplicar aqui e vai dar 0, ok? 0 dy. Vou deixar aqui 0 indicado, 0 dy. Ah, não, mas eu esqueci. Oh, vocês não me Ela, então, não me corrigiste agora. Eu esqueci do 1 bem aqui, gente. Perdão. Aqui, ó. Então, deixa eu só corrigir aqui. A diferencial em relação a y, na verdade, ela é mais. Aí é 1, gente, aqui 1 menos x, y ao quadrado, cosseno de x sobre y. Tá? E isso aqui tudo que eu estou multiplicando por dy, tá, gente? Esqueci do 1 aqui. Então, quando a gente for substituir aqui, aqui dá 0, como antes, e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar o 1 mais 1 dy. Então, essa aqui é a diferencial, que é uma função que está pronta para calcular como ocorre a variação no plano tangente dessa função no ponto 0,3, tá? Agora eu posso medir. Eu estou no ponto 0,3, aí fiz uma pequena variação no x, uma pequena variação no y. Aí essa diferencial ela é específica para esse ponto. Que em outro ponto, tem que voltar para cá e substituir aqui o x e y pelos outros valores aí. Ok? Veja que é bastante, ela fica uma expressão bastante simples, né, gente? Simplesmente é o que a gente chama função linear, por isso que é aproximação linear, tá? Aqui é constante, aqui vai ser um valor constante, aqui também é constante, ela não é uma de segundo grau, é linear isso aí. E aí, para que eu vou usar aqui? Para estimar variações que ocorrem nessa função, que tem uma regra bem mais complexa, tá? Quando a gente está no ponto 0,3 e faz pequenas variações aqui. Agora, a gente tem isso aqui, gente. O
acho que a gente tem que o ΔZ, ele é aproximadamente igual a DZ, variação real na função, variação no plano tangente, mas isso aqui é válido quando essas variações aqui, elas são pequenas, tá? Δx tendendo a zero, ΔY tendendo a zero. Tá? Se distanciou muito, o plano tangente é uma superfície e o gráfico da função é outra completamente diferente. Pode ser completamente diferente, tá? Então, vamos ver aqui o slide. Agora eu quero usar diferencial para calcular. Isso aí já fizemos. Eu quero usar para estimar a variação que ocorre nessa função aqui, quando a gente faz essa variação. Passa de 0 para 0,03 e passa de 3 para não sei o que quanto lá, porque... Bora ver o slide para 2,94. E aí, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Já temos aqui a diferencial, né? É só substituir aqui. Observa que, vamos considerar aqui o ponto A que a gente estava. Como foi essa variação? A gente está em que ponto? 0. Chamar o A de 0. Aí, sofre uma variação que ΔX passou para quanto? Para 0,03, quer dizer, o 0 mais a variação 0,03, tá? Deixa só aqui o 0,03. E o Y, isso aqui foi em X. Como foi a variação Y? Estava em 3, o B era 3, e aí sorriu uma variação ΔY e passou para 2,94. Tá? Essas são as variações que ocorreu no domínio da função. Estávamos no ponto 0,3 e o x passou para 0,03. Então, aqui a gente só tem que determinar qual foi a variação em x, qual foi a variação em y. Então, o dx é o ΔX, que é o valor final menos o valor inicial, 0,03. O dy é a variação que ocorreu em y, tá? Que é o valor final menos o valor inicial. Então, passou de 2,94 menos o 3. Vai ficar menos 0, né? Diminuiu 0,6. Tá? Então, no ponto 0,3, onde estamos, foram essas as variações que ocorreram, no eixo do x, no eixo do y. Tá? E agora a gente vai substituir aqui nessa diferencial para estimar em quanto variou a função aqui. Ok ou não é ok? Tá? Então, olha só, vou fazer aqui, está ali 1/3 vezes 0,03, mais 1 vezes o dy, que é menos 0,06, e aí essa continha dá menos 0,05. Tá? Então, o que a gente vai dizer aqui? O ΔZ é aproximadamente igual, estamos estimando, tá? Aproximadamente igual. Então, nesta função, quando eu calculo a imagem dela, no ponto 0,3, ela dá um valor. Depois, quando eu calculo a imagem dela, nesse ponto aqui, ela dá um outro valor. Então, você tem o f de 0,3. Dá um valor aqui, vou chamar de Z1. Aí, calculamos a imagem dela no ponto final, 0,03. E 2,94, dá um outro valor, Z2. Essa variação aqui, o valor final menos o valor inicial, a gente está estimando
O que ocorreu no plano tangente? Essa variação é menos 0,05. Então, a gente está dizendo que a função é aproximadamente igual a esse valor aí. Tá entendido isso, gente? Tá? Tá ou não? E será que essa aproximação aí tá boa? Será que foi mais ou menos isso que aconteceu? Vocês não estão curiosos para saber se... Então, vamos calcular a variação real? Para que foram falar que estavam, né? Vamos calcular, saber o que foi que aconteceu de fato? Ora, estamos com a função aí, estamos com calculadora na bolsa, então, e no bolso. Vamos ver qual foi o erro nessa aproximação linear. Então, como é que eu vou fazer para calcular o erro? Vou calcular aqui, ó. Vou saber de fato quanto é o valor da função no ponto 0,3. Qual é o valor da função? Quanto vale o Z1? Quanto vale o Z2? Então, olha só. É só para a gente fazer um comparativo aqui. Para ver quando é que essas aproximações lineares são boas e quando não são. Então, olha, eu vou pegar aquela regra lá, da função que foi dada, aplicar nesse ponto aqui e aplicar no ponto 0,3. Fazendo isso, a gente obtém no ponto, nesse ponto final aqui, então esse valor Z2 aqui, ele dá 2,9502 e no ponto 0,3 dá 3. Então, essa diferença deu menos 0,498. E a gente estimou menos 0,05, certo? Então, valores próximos, né? O DZ é o menos 0,05. E, portanto, o erro é essa diferença aqui, tá? Coloquei o erro aqui porque ele dependeu do dx, da diferencial de x, diferencial de y. Ele é, então, esse valor real menos o valor estimado. Olha, o erro é 0,0002. 2 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, certo? O erro bem pequeno. Se a gente comparar, tá, qual foi o tamanho da variação que ocorreu no domínio? O que é esse tamanho da variação que ocorreu no domínio? Eu estou medindo isso aqui, gente. Estava no ponto, no domínio. Domínio da função, inicialmente, a gente estava no ponto. X era 0, y era 3, estava no ponto 0,3 aqui. E aí passou para... variou bem pouquinho aqui no 0,03. E aqui o y passou para um valor menor. Então, a gente passou desse ponto daqui para cá, tá? Eu estou medindo o comprimento dessa variação, que é o comprimento desse segmento de reta. Valor final menos valor inicial, tá? Então, é isso aqui. Esse vetorzinho aqui, ele é o delta x, delta y. Que a gente mede raiz quadrada de delta x quadrado mais delta y quadrado. Com isso, você está medindo o quanto for, que tamanho foi a variação no domínio, tá? É sempre bom comparar como foi a variação no domínio e como foi o erro. Então, é isso que eu estou colocando aqui no slide. Nesse caso aí, se a gente calcula de quanto o tamanho da variação foi de 0,067, o comprimento do segmento de reta. Ao passo que o erro é muito menor do que ocorreu no domínio, tá? Então, essa é uma aproximação boa para essa função aí. Alguma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Dá para a gente calcular a diferencial... Cadê o slide? Dá para a gente calcular a diferencial dessa função em 0, 0? Qual é a resposta de vocês? Dá, né? Então, vamos lá. Vamos calcular agora a diferencial dessa função no ponto 0, 0. Vou deixar aqui no quadro 3 a expressão da diferencial de uma função
num ponto AB, diferencial de z igual a f de x, y, num ponto AB. Lembrando que ela é derivada parcial de f em relação a x, aplica no ponto AB, dx, mais derivada parcial de f em relação a y, aplica no ponto AB, dy. Pronto, gente. Então, agora a gente quer calcular a função aqui. Só um minutinho aí, os slides. Segura só um pouquinho o slide, por favor. xy, x quadrado mais y ao quadrado. Uma função que tem duas regras. Se o xy for diferente de 0, 0, e ela é 0, se o xy é 0, 0. E a gente quer calcular a diferencial, ok, diferencial de z em 0, 0. Então, o que precisamos? Diferencial, ela é definida a partir das derivadas parciais. Então, preciso calcular a derivada parcial daquela função no 0, 0, em relação a x, em relação a y, no ponto 0, 0, certo? Primeira coisa, para a gente montar lá. Se eu não me engano, nós já calculamos essa daí em aulas passadas. Vocês lembram disso? Não. Não, Jorge. Jorge está em toda a aula aqui, mas não lembra. Olha, o problema aqui é que ela tem duas regrinhas, né? E a gente calcula, mas lembra que, vamos recordar isso. Derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0, tá? Não dá para eu pegar, a gente sabe o que a gente acabou de fazer nessa aqui, derivada parcial. Deriva em relação a x, né? Só que exatamente no ponto que a gente está querendo, ela tem uma regra aqui, aqui diferente de 0 e aqui é outra. Então, vou só enxergar como é que fica essa função aqui no ponto que eu estou querendo. Lembra que isso aqui, ela representa a derivada em 0 desta função aqui, que eu estou chamando de g, mas quem é a g? G de x é a função original quando eu estou fixando o y em 0, não é isso? Derivada parcial, você vai olhar lá para a função como se ela fosse função só de x e fixa o y. Fixa em quanto? Enquanto está aqui, tá? Onde g de x vai ser esta função aqui quando eu atribuo, faço y igual a 0. Bom, como ela tem duas regras, essas aqui deve ficar duas regras também. Tá? Aí, então, eu vou ver como é que fica a regra dessa g de x aqui. Perdão, eu não escrevi aqui. G de x, não completei. É a f de x 0, certo? É a nova função que eu crio, onde eu estou fixando. Agora, me diga, e quanto vale isso aqui? F de x 0. Está aqui a função, está aqui a f. Se eu faço y igual a 0, como é que vai ficar? Ela falou aí de cima, eu também acho que tem duas regrinhas, né? A gente vai ter que... Então, vamos ver, por quê? Pode ser que esse x seja diferente de 0 e pode ser que esse x seja igual a 0. Tá? Vamos ver como é que fica. Porque se esse x for 0, vou logo colocar o 0. Se esse x for 0, eu vou estar com f de 0, 0. E a regra me diz que é 0. Tá? Se esse x for diferente de 0, então não é esse π, é essa regra daqui. Mas quanto vai valer essa regra daqui quando y vale 0? Vai dar 0 também. Então, ela também vai dar 0, tá? Então, não preciso fazer essas duas aqui, esses dois casos. Em qualquer dos casos, entenderam, gente? Eu fiz aqui só para a gente ver, substituir. Mas cheguei à conclusão de que qualquer situação, ela é 0, tá? Portanto, a derivada parcial desta função, na origem,
é a derivada desta daqui aplicada em zero. F de x, 0 é a derivada dessa. Aí a gente vai derivar essa função. Qual é a derivada de zero? É zero. A derivada constante é a constante, tá? Então, derivada dessa função em relação a x no ponto 0, 0 é zero. Ficou dúvida aí? Tá tranquilo? Porque tu estás assim, parece que dá. Tá? E aí, a gente... Porque, olha, gente, por que eu fui fazer isso? Porque tem duas regras aqui na vizinhança do zero, tá? Lembra que isso aqui é limite, tá? Limite daquele quociente de Newton. Então, eu vou ter que aplicar a definição, porque no limite eu estou próximo do zero, mas não estou a zero. Eu vou ter que usar as duas regras. Tá? Aí, vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular a derivada. Já fizemos isso aqui em aulas passadas. O que é isso aqui? Isso aqui é a derivada desta função quando eu fixo o x em zero e deixo só o y sendo a variada. Então, eu vou dizer assim, ela é a derivada de uma função que eu vou chamar de h, aplicada em zero, onde... Quem é h de y? É a função que foi dada, onde eu estou fixando o x em zero, tá? E a mesma coisa, vamos ver como é que fica essa regra aqui, tá? Quando a gente substitui o x por zero. Tem duas situações, pode ser que o y seja zero, pode ser que o y seja diferente de zero. Se o y for zero, eu vou ficar com o par 0, 0, que a definição me diz que é a função zero. Se o y for diferente de zero, vai ser um par que é diferente desse, e essa regra aqui. Mas quanto vale isso aqui quando o x está valendo zero? Dá zero, tá? Então, ela vai ser a função nula em qualquer dos casos. Também aqui deu a função nula. Portanto, derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0 também é a função nula. E aí, não existe a diferencial? Sim, existe. Ela é essa aqui, ó. Agora, a gente já tem, vamos substituir aqui, e aí vai ficar a derivada da função. Portanto, a diferencial dessa função vai ficar no ponto 0, 0, vezes dx mais... Vai ficar 0 vezes o dx, vai dar 0. Mais 0 vezes o dy vai dar 0, dá 0. Portanto, ela é a função nula. Nesse ponto, no ponto 0, 0, qualquer que seja a variação que você faz, no eixo do x, no eixo do y, a variação pelo plano tangente é 0. Agora, a gente quer usar essa diferencial para estimar a variação ocorrida nessa função, quando o x passa de 0 para 0, 0, 1, e o y sofre a mesma variação, tá? Então, vamos estimar. A gente agora vai fazer a seguinte variação aqui. No eixo do x... O A era 0 e vai sofrer uma variação ΔX, passou para 0,001, tá? O Y, como foi a variação no eixo do Y? Passou, também era 0 lá, que a gente está no ponto. Sofreu uma variação ΔY e passou para 0,001, tá? Então, diferencial de x é o ΔX, que é o valor final menos o valor inicial, que é 0,001. O dy é a variação que ocorreu em y, que é o valor final menos o valor inicial,
É o mesmo valor. Tá, gente? Aí a gente quer dizer o seguinte. O ΔF, ΔZ ou ΔF é aproximadamente igual ao DZ. Mas como esse DZ aqui, olha, deu 0, nem precisava ter feito essa continha aqui, né? Vocês não me avisaram que não precisava fazer a conta. Tá? Então, aqui vai ser simplesmente 0. Então, a gente está dizendo, olha, nessa função, se você passa do 0 para esse par aqui, 0.001, 0.001, não tem variação nenhuma na função. Está sendo 0. Tá? É isso que o plano tangente está falando para a gente. Vamos ver, será que essa aproximação está boa? Como é que a gente faz, por exemplo? Vamos dar uma analisada no erro? Vamos verificar qual foi o erro que a gente cometeu nessa aproximação aí? Como que é o erro, gente? É o valor real menos o valor que a gente estimou, tá? Então, esse erro aqui vai ficar o ΔZ menos o DZ. O ΔZ é 0, então vai ser só o DZ, certo? Ou seja, vamos fazer o cálculo dessa função aqui. Eu tinha que calcular lá na função, né? Já coloquei aqui o valor. Então, é esse valor aqui, olha. Aí vamos usar a regra aqui da função para ver. A gente vai calcular aqui o ΔZ, que é o f do ponto final. Quem vai ser o ponto final? 0 mais o ΔX. 0 mais o ΔY. Menos f de 0, 0. Tá, gente? Estamos estimando aqui. Ou seja, vai ficar f de ΔX, f de ΔY. Quanto é f de 0, 0? É 0. A função diz que o 0, 0 é 0. ΔX é aquele negócio ali, 0, 1, 0, 0, 1. ΔY é o mesmo valor lá, tá? Vou escrever assim. Delta de... Só porque eu não gosto de número. Não são iguais os dois valores aqui? Então, em vez de ficar escrevendo aquele número grande ali, eu vou escrever... Grande não, é pequeno, né? Em vez de escrever 0.00, eu vou dizer A e A, quem é? É ele lá. Eu só sei que ele não é 0, tá? E, portanto, para calcular a imagem dele por essa função, eu vou usar essa regra aqui, concorda? Tá? Aí eu vou substituir, então vai ficar o x está valendo A, o y está valendo A, e vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado dividido por 2A ao quadrado, que dá meio. Certo? Não foi bem melhor do que ficar escrevendo 0.001 aí, certo? Portanto, o ΔZ ele é 0.5. Ao passo, a variação que ocorreu na função ela é meio, ao passo que a diferencial está me dizendo que é 0. Já não gostei disso. Achei grande esse erro aí, certo? E a gente pode observar mais ainda, gente, se a gente tivesse feito essa variação aqui, acompanha aqui o meu raciocínio. Aqui passou de 0 para ponto 0.01, 10 elevado a menos 3. Vamos supor que agora eu tivesse variado para cá, olha. Eu vou fazer 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. Bem menor essa variação, né? Vamos fazer quase nada, um negocinho que mexeu, tá? E aí, como é que vai ficar essa estimativa aí? A diferencial vai continuar me dizendo que é 0.
Mas a variação vai ser quanto? Vai mudar alguma coisa aqui na minha continha? Porque aqui não é a mesma coisa, só vou mudar aqui para 10 elevado a menos 9. Mas vai continuar dando meio aqui, certo? Então, eu posso diminuir aqui o quanto eu queira, que esse erro aí vai continuar sendo o mesmo, tá? Ainda que a aproximação seja muito boa. Ou seja, não está muito boa, gente, essa função aqui, ela não está muito legal para a gente aproximar pelo plano tangente, tá? Vamos ver o que acontece com ela aí. Então, gente, é o comportamento desse erro na aproximação que é o que se usa para definir função diferenciável, tá? Então, uma função de duas variáveis reais, a gente diz que ela é diferenciável num ponto AB, vamos ler aí a definição, tá? Ela é diferenciável num ponto AB no domínio, se o ΔZ, que é ΔZ, é essa diferença aqui, imagem final menos o valor inicial, pode ser expressa como aquela expressão aqui, ó. Então, posso escrever o ΔZ como essa soma que está aqui dentro do colchete, mas olha quem é essa soma? A diferencial, tá? É a diferencial mais um erro. Então, uma função é diferenciável no ponto C. Você pode escrever a variação ocorrida nela, que é o ΔZ, você pode escrever esse ΔZ como a diferencial da função no ponto, mas tem um erro, certo? Mais o erro. Esse erro a gente sempre pode expressar assim. Multiplicado pelo ΔX, escrever ele em duas parcelinhas aqui. Tem erro? Tem. Mas o que está sendo exigido ali, gente? Aí é que vem, tá? O forte da definição de diferencial é que esse erro aqui tende a zero, esse erro aqui tende a zero quando esses valores aqui estão tendendo a zero. ΔX, ΔY tende a zero. Tá? Então, não é só eu poder escrever a diferencial, ela vai ser diferenciável quando? Posso fazer isso, mas o erro se comporta muito bem, ele tende a zero para valores, cada vez que o ΔX, ΔY vai diminuindo, esse erro também vai se aproximando de zero. O que não aconteceu com essa aqui, né, gente? Que eu posso diminuir aqui o ΔX, ΔY, o erro não está se aproximando de zero. Muito pelo contrário, ficou constante lá, ficou fixo. Tá? Olha só, gente. Vocês lembram o cálculo 1? O que é uma função diferenciável no cálculo 1? Tu já está dando resultado. Quando ela é diferenciável, ela é contínua. Mas a gente diz simplesmente, ela é diferenciável do ponto se a derivada existe. Tá? E aí, se a derivada existe, ela é contínua, já é um resultado. Diferenciável, função de uma variável. Diferenciável ou derivável são sinônimos. A derivada existe. Aqui não, a função é diferenciável se a gente pode expressar, tá? A variação ocorrida, ela é diferenciável no ponto. Pela diferencial, tem esse erro, mas esse erro tende a zero para valores pequenos de ΔX, ΔY. Então, tomando aqui o slide, ó, por que eu coloquei em vermelho aqui? Tá? Veja que a diferencial eu vou escrever em função das derivadas parciais. Então, são as derivadas parciais multiplicadas pelas variações mais o erro. E o erro se comporta muito bem. Quando a gente faz essa continha aqui, que a gente fez aqui, cadê? A pergunta do Camil é, o que é o epsilon 1 e epsilon 2 lá da definição? Epsilon 1 e epsilon 2. Tá? Aqui, voltando no slide, ó. É o erro, tá? Não tem o erro. Você pode expressar esse erro como duas parcelinhas. Então, olha, vamos ver aqui o que seria o epsilon 1 e epsilon 2 no nosso último exemplo ali. A gente fez ΔZ menos DZ, tá? Aí, lembra que o f aqui a gente apagou, mas a função ficou assim. Ficou f de ΔX
delta x menos, isso aqui deu 0, tá? Então, isso aqui foi o erro. Aí, a gente fez aqui essa continha aqui, a função era delta x vezes delta x vezes y. Estou usando a regra da função anterior. Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Aí, a gente fez aqui, deu meio, tá, Camil? Quando a gente fez isso aqui. Isso aqui é exatamente o erro que está lá na definição, tá? Aí ele diz que esse erro você vai expressar como um delta1 que está multiplicando um E1 que está multiplicando mais um E2 que está multiplicando o delta y, tá? Então, aqui no caso, eu posso, como deu só meio, eu posso enxergar isso aqui como sendo ou o E1 ou o E2, tá? Seria assim, é isso aqui que está multiplicando o delta x mais um zero que está multiplicando o delta y, que é a variação, tá? Então, quando você faz essa diferença aqui, o que restar, ele vai ficar em função de delta x e delta y, tá? Eu vou rearrumar, vai ficar alguma coisa que está multiplicando o delta x, mais alguma coisa que está multiplicando o delta y. Essa alguma coisa aqui, que depende do ponto e depende de delta x, é que eu chamo a parcela E1 do erro, e a outra é a parcela E2 do erro, certo? Juntar tudo é só uma função. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte, essa função aí, ela é diferenciável em 0, 0? O que vocês acham? Escrever aqui a função para poder... Não, está aqui a definição. É diferenciável se eu escrevo o delta z como a diferencial mais um erro, tá? Isso aqui é o erro. Vou pensando aí para me dizer se ela é diferenciável ou não. Isso aqui é o delta z. Definição diz, a função é diferenciável no ponto AB se o delta z é escrito como esse mais o erro. Quem é esse erro? Viu, Camilo, repetindo de novo. Quem vai ser esse erro? Vai ser sempre essa menos essa. Se eu isolar o erro aqui de um lado, vai ficar esse menos esse, tá? O erro é sempre isso aqui, ó. Ele é o delta z menos o dz, como a gente estava fazendo lá para testar. Tá? Quando você coloca, vai aparecer lá uma parcelinha em delta z, uma parcelinha multiplicando. Então, o exercício é, aquela função é diferenciável em 0, 0? É muita coisa para a gente verificar, né, gente? Ela é diferenciável se eu posso escrever essa identidade e esse erro aqui, aquele erro aqui, ó, tende para 0. F de xy é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ponto que a gente está perguntando 0, 0. É diferenciável em 0, 0? Qual é a primeira coisa que eu preciso para a função ser diferenciável? Tem que existir as derivadas parciais. Por quê? Primeira exigência, eu tenho que conseguir escrever o delta z como assim.
Se não existe isso aqui, eu não vou poder escrever, tá? Além disso, esse erro tem que ter essa característica aqui, tem que ir para zero. Então, a primeira coisa para ser diferenciável, tem que existir as derivadas parciais no ponto, tá? Então, vamos ver, essa função tem derivadas parciais em 0, 0? Derivada parcial dessa função em relação a x em 0, 0. Existe? Já fizemos isso aí em aula passada. Se vocês não lembram, depois vão verificar aí nas notas de aulas. Já calculamos, já verificamos que, embora essa função seja contínua em 0, 0, as derivadas parciais não existem, tá? Derivada parcial dessa função nesse ponto não existe. Portanto, eu não posso nem montar diferencial, tá? Portanto, f não é diferenciável. A outra também não, mas uma já seria suficiente. Então, f de x, y não é diferenciável. Em 0, 0, né? É pontual. Tá? Então, as derivadas parciais dessa função não existem, portanto, ela não é diferenciável. Então, primeira coisa, não existindo a derivada parcial no ponto, não vai existir a diferencial e, portanto, ela não vai ser diferenciável. E essa daí é diferenciável em 0, 0. Essa foi aquela que a gente acabou de aproximar e o erro não ficou bacana, já é um indicativo de que ela não é diferenciável. Esse erro não vai para zero quando ΔX, ΔY está se aproximando de zero. Mas ela tem derivadas parciais. A gente acabou de construir para essa função a diferencial dela, tá? A diferencial dela está definida. Então, qual vai ser o problema dela aqui? É o erro que não vai para zero, tá? Então, tem que ter as derivadas parciais, mas, além disso, o erro tem que tender a zero quando ΔX, ΔY se aproxima de zero. Então, eu teria que fazer aquele cálculo lá do erro e verificar se o limite daquele erro, quando ΔX, ΔY tende para zero, é zero. O negócio parece que tá ficando trabalhoso isso, não está não, gente? Mas sempre os matemáticos sentaram para estudar e vão melhorando a vida da gente, né? Olha só, vamos considerar que eu tenho uma função suponha que eu tenha z igual a f de x, y, diferenciável, uma função diferenciável num ponto, tá? Então, eu vou assumir que tem um ponto no domínio e ela é diferenciável. O que que isso significa? Que vale essa identidade aqui, tá? Que esses erros tendem para zero. O erro tende para zero. Eu só estou enxergando as duas parcelinhas do erro, tá? Esse erro tende para zero. Então, se ela é diferenciável, pela definição, no ponto f de a mais ΔX, b mais ΔY, menos o f de AB, eu posso escrever como a diferencial da função no ponto, que é, vou colocar aqui ΔX, mais f de y no ponto AB, ΔY, mais os erros lá. O erro, na verdade. Colocar assim para enxergar. Na verdade, é um erro que é função de ΔX e ΔY, tá, gente? Então, olha só. Vamos ver o que eu tenho uma identidade, tá, gente? Isso aqui é igual a isso aqui. Vamos ver o que acontece com essa expressão quando ΔX, ΔY tende a zero. Então, vou passar o limite dos dois lados da igualdade, quando o ΔX e o ΔY está tendendo a zero. Então, vou calcular o limite de f de a mais ΔX
B mais delta y menos f de AB, quando delta x e delta y estão tendendo a zero. Tá? Se isto é igual a isto aqui, então o limite desta parcela vai ser igual ao limite desta aqui. Limite de tudo isso que está aqui. F de x vezes o delta x mais FYAB vezes delta y, quando delta x, delta y tende a zero, mais, tem todo esse pedacinho aqui, E1 delta x mais E2 delta y. Ok? Então, peguei a identidade, se ela é diferenciável, é porque isto é igual a isto, e se a parte à esquerda é igual à direita, seus limites também são iguais, tá? Agora, propriedade de limite. Limite da soma não é a soma dos limites? Então, limite da primeira parcela, f de a mais delta x, b mais delta y, quando delta x, delta y tende a 0, 0. É muito limite para escrever aqui. Aí, gente, vai ficar o limite da segunda parcela. Mas olha só, f de AB não é constante em relação a delta x, delta y? E limite da constante é quanto? É a própria constante. Então, aqui, vou até tirar, vai ficar menos f de AB. E agora vamos analisar o limite desse outro lado aqui. Limite da soma, soma dos limites. Vocês vão me dizendo cada parcela. Quanto vale esse limite aqui quando delta x, delta y tende a zero? Aqui é constante, né, gente? Isso aqui, eu peguei a derivada da função e apliquei no ponto. Já é um valor constante. Então, vai ficar só... Isso aqui está tendendo para zero. Aqui vai dar zero, tá? Então, esse limite aqui dá zero. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma constante. Este aqui está tendendo para zero. Então, esse limite aqui dá zero, tá? Se a função é diferenciável, a definição. Se a função é diferenciável... O que acontece com esse erro quando a delta x tende a zero? Dá zero. A mesma coisa aqui também, tá? Isso aqui dá zero. Ou seja, se ela for diferenciável, todo esse lado, esse limite aqui vai dar zero, tá? Portanto, eu vou ter aqui, vou passar isso aqui para o outro lado e vai ficar aqui limite de f. Vou fazer uma mudança de variável, porque eu já cansei de escrever todo esse negócio aqui, tá, gente? Vou chamar de x e de y, tá? Então, vai ficar limite de x, y. Aí, essa aqui é constante, eu vou passar para o outro lado. Mas, espera aí. Se eu fiquei com preguiça e escrevi x, y, eu não posso mais. Eu tenho que mudar aqui também, né, gente? Tá? Tem que fazer mudança de variável. Estou te chamando x é igual a mais delta x, certo? E aí, então, quando... Não vai ficar mais em função de delta x, delta y. Vai ficar agora em função de x, y. Mas aí eu tenho que avaliar. Quando o delta x está tendendo para zero, o x está indo para onde? Para o A, tá? Então, cuidado, vamos ficar mudando variável, mas tem que fazer as devidas adaptações. Já me arrependi de ter mudado. E o B? Porque deu trabalho. Do mesmo jeito. Aí, olha só. Quando o delta y está tendendo para zero, o y vai tender para B. Então, ficou assim. Limite de f de xy, quando xy tende para B, é igual a f de AB. Moral da história. Se a função é diferenciável no ponto AB, eu cheguei nesta conclusão aqui, que diz o que para a gente? Não diz nada, gente. Não me deixem triste. Limite existe e é igual ao valor da função no ponto. Significa o quê? Que ela é contínua. Tá? Então, isso implica que f é contínua em AB.
função diferenciável no ponto tem que ser contínua no ponto, tá? Significa que ela é contínua no ponto, ok? Então, isso aqui também ajuda, porque a gente calcular a diferenciabilidade, saber se ela é diferenciável ou não, calculando o limite desses erros aqui, não é um processo simples. Então, a gente busca outros recursos para ver se ela é diferenciável ou não. Então, observa que nós estamos com esse problema aqui em aberto. Essa função é diferenciável em 0, 0? A gente já está suspeitando que não, porque o erro não ficou tendendo para 0. Aí a gente vê se dá para a gente descartar com esse teorema. Então, o teorema é o que a gente acabou de fazer ali. Se ela é diferenciável no ponto, então ela é contínua naquele ponto. Como vai ser útil para mim esse teorema? Gente, presta atenção do resultado se então, que a gente chama uma condicional. Se então. Tá? Ele está apenas dizendo, se eu tenho a condição inicial, então eu tenho a final. Então, é muito útil condicional do tipo se então se eu não tenho o consequente, esse aqui a gente chama o antecedente e o consequente. Se eu não tenho o consequente, então é porque eu não tenho o antecedente. Eu digo assim, se é aluno da UFPA, então tem potencial. É uma condicional verdadeira? É, se é uma condicional verdadeira. Mas eu estou dizendo que se não é aluno da UFPA, então não tem potencial? Eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso. Se é aluno da UFPA, então tem potencial. Olha, vamos pensar em termos de conjunto. Conjunto das pessoas que têm potencial. O que eu estou dizendo? Se é aluno da UFPA, está bem aqui. Alunos da UFPA. Eu não tô, então, pode ter um monte de gente aqui fora que não é aluno da UFPA, mas tem potencial. Tá? Agora eu vou dizer o seguinte, não tem potencial. Essa pessoa não tem potencial. Pode ela ser aluno da UFPA? Não, tá? Então, o que é útil quando você negar? Não pode, porque ser aluno da UFPA está aqui dentro. Tá? Então, se o indivíduo está aqui fora, não tem potencial, não pode ser aluno da UFPA. Tá? Então, como é que eu vou usar esse resultado, esse teorema aqui? Olha, vamos ver aqui. Eu vou usar exatamente, se a função não é contínua, é porque ela não é diferenciável. Tá? Então, estou em dúvida. Vamos dar uma olhada na continuidade da função no ponto? Se não for, já posso descartar. Agora, se ela for contínua, aí eu não posso dizer nada. Pode ser que tenha potencial, pode ser que não tenha potencial, entendeu? Mas, se não for, eu já consigo descartar. Então, voltando aqui. Eu acho que há 2 aulas passadas, quando a gente deu o limite, a gente viu que essa função não tem limite no 0, 0. Lembra que a gente pegou 2 caminhos diferentes e substituiu, e viu que essa função ela não tem limite no 0, 0. Portanto, ela não é contínua. A gente fez isso bem aqui. Essa função f de xy é xy, x² mais y ao quadrado. Aí nós pegamos esse caminho aqui, x0. Quando a gente se aproxima pelo eixo do x, aí deu 0, portanto o limite é 0. Aí a gente pegou esse caminho, que é o que a gente acabou de fazer para o erro lá. Fica x², 2x², que dá meio. Significa que nesta função, se a aproximação na origem é feita pelo eixo do x, a função está se aproximando de 0. Se é feita pela reta y igual a x, a função está se aproximando de meio. Significa que o limite não existe. 2 caminhos diferentes, levando a valores diferentes. Então, o limite não existe. Então, olha só, essa função aqui não é contínua. Ela tinha aqui 2 regras. Não é contínua em 0, 0. Logo, pelo esse teorema aqui, ela não é diferenciável. F de xy não é diferenciável no ponto, hein, gente?
Então, presta atenção. Existe a diferencial dela? Existe. Mas não é boa para você fazer a aproximação linear, tá? O erro não se comporta bem. Ele não tende a zero quando as variações vão se aproximando de zero. Ok? Então, já é uma ajuda aí para a gente. Olhar se a função é contínua. Se não for contínua, já não vai ser diferenciável. Tá? Então, esse limite aqui não existe, portanto, ela não é contínua e, portanto, ela não é diferenciável. E essa aí, gente, ela é diferenciável em 0, 0? Olha, já calculamos esse limite em aulas passadas. Eu falei em aulas passadas, não falei em vidas passadas, tá, gente? Então, não faz muito tempo. Esse limite aí existe? Pensa aí em dois caminhos diferentes. Toma o eixo do x nessa função aqui, faz a aproximação por esse caminho aqui, ó. x0. Aí ela, não sei quem era ela. x² menos y². Tá. Aí, ó, vai ficar x² sobre x², né? Vai dar 1. E se a gente fizer essa aproximação aqui, agora? Aí vai ficar menos y² sobre y². Dá menos 1, tá? Então, já dois caminhos diferentes, essa função não tem limite no ponto. Se não tem limite, ela não é contínua. Tá? Então, limite não existe, não é contínua e, portanto, não é diferenciável, tá? No ponto. Então, olha só. Como eu falei, o teorema apenas diz, se é diferenciável, então é porque ela é contínua. Então, eu vou olhar, se não for contínua, não é diferenciável, tá? Mas existem situações, pessoas que têm potencial e que não estão na UFPA, tá? Então, isso aí serve para descartar. Mas tem um teorema mais forte, cuja demonstração é bem mais complexa, por isso eu não farei, tá? Que diz o seguinte, quando você garante, dá uma condição necessária. Você tem uma função de duas variáveis, bom, as derivadas parciais numa vizinhança do ponto existem, que é a primeira condição que a gente precisa, e, além disso, elas são funções contínuas nesse ponto. Então, ela é diferenciável, tá? Então, o que ele exigiu, além da existência das derivadas parciais? Que elas existem e são funções contínuas, tá? Se elas forem funções contínuas, e aí a gente garante que esse erro aqui tende para zero e, portanto, a função ela é diferenciável. Então, ainda dá para a gente fazer uma verificação. Por exemplo, será que pelo teorema eu posso verificar se essa função é contínua, é diferenciável em 0, 0? O que o teorema diz que tem? Que se você tiver essas condições, então é diferenciável. É a condição que a gente diz suficiente. Vamos ver lá a função aqui. F de x, y é x mais e elevado a 4y. E o ponto é 3, 0. Primeira coisa, a gente tem que fazer, olha, as derivadas parciais existem essas derivadas parciais, tá? No ponto. Não é só isso, mas é o primeiro caminho, verificar se as derivadas parciais existem para poder saber se existe a diferencial. Então, vamos calcular, né, gente, a derivada parcial. Vou colocar num ponto genérico aqui. Com a ajuda de vocês, vamos derivar isso aqui em relação a x. Estou derivando raiz, né? Uma raiz aqui. Tá? Isso aqui é elevado a meio. Então, vai ficar meio, diga lá ela, em meio.
Aí vai ficar x mais e elevado a 4y. Isso aqui estava meio, né? A gente está derivando. Aí passamos para a carga da potência. Aí isso aqui subtrai 1, vai ficar menos meio, certo? E agora, aplicando a regra da cadeia, eu vou derivar a função de dentro em relação a x. Aqui vai dar 1. E aqui é constante, dá 0. Tá? Então, aqui vai dar 1, vai ficar só 1 sobre 2, vou passar aqui para o denominador, x mais 4e elevado a... Não tem 4 aqui, elevado a 4y. Essa é a derivada parcial no um ponto genérico xy, tá? E, portanto, claro que está definida, né, por ponto 3, 0. Ela existe, tá? Ficar num ponto qualquer aí. Derivada parcial em relação a y. F, eu só aplicar aqui, tá, gente? Aqui no ponto genérico que eu coloquei, que a gente pergunta, existe no ponto 3, 0? Aí aqui vai ficar 3, aqui vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1, vai ficar raiz de 4, que vai dar 2, e vai ficar 1/4. Tá? Em relação a y, então eu vou derivar agora essa função, enxergando como variável o y. Tá? Então vai ficar a mesma coisa, né? Eu vou a derivada 2 raiz de x mais e elevado a 4y. O que vai mudar é quando a gente derivar a parte de dentro, tá? Derivando em relação a y. Constante dá 0. Derivada de e elevado a 4y. Vezes 4. 4e elevado a 4y. Tá? Então, essa aqui é a derivada. Num ponto genérico, dá para simplificar aqui, vai ficar 2e elevado a 4y. X mais e elevado a 4y. E no ponto que a gente está querendo, 3, 0, tá? Aqui vai dar o mesmo valor que deu, que foi 2, né? E aqui dá quando substituir y por 0, vai dar 1, vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Já é suficiente para eu dizer que ela é diferenciável pelo teorema. Vamos ver, vamos voltar aqui no teorema, ler de novo. As derivadas parciais existem e são funções contínuas, tá? Então, vamos verificar para garantir que ela é. Vamos verificar se essas funções aqui, se elas são funções contínuas. Como é que eu verifico se uma função contínua? Limite no ponto. O limite existe e é igual ao valor da função no ponto. O valor da função no ponto a gente já calculou. Vamos verificar o limite. Já olharam para ela? Já viram que é limite? Então, a pergunta é, agora, 2 seria f de x, y, que é a função 2 raiz de x mais e elevado a 4y, é contínua? Em 3, 0. Limite da função no ponto. 2 raiz de x mais e elevado a 4y, quando xy tende para 3, 0. Posso aplicar a regra do quociente aí nesse limite? Pode, porque o denominador não dá 0, certo? E aí aplica a regra do quociente, do numerador é constante, denominador agora vai ficar constante, que vai dar 2, e como é a raiz, vai ficar limite da raiz, que é a raiz do limite, certo? Então, é só calcular esse limite aqui, que é o limite da soma, certo?
que vai dar o mesmo valor, né? Portanto, que vai dar esse valor que a gente calculou ali. Vai dar 2, né? Aqui, quando o x é 3, que vai dar 0, vai dar 1, raiz vai dar 2. Vezes 2, que dá 1/4, que é o valor da função no ponto. Portanto, essa é contínua. F de x é contínua nesse ponto. E aí a gente faz para o outro. 2 f de y, derivada parcial em relação a y, perdão, ela é contínua. Mesma coisa, tem que saber, ela é contínua se o limite existe. E quem é a função? É esta aqui. 2 elevado a 4y, raiz de x mais e elevado a 4y, quando o xy está tendendo para 3, 0. Aplicando as propriedades de limite, né, vai ser exatamente esse mesmo valor aqui quando o y é 0, quando o x é 3, que vai dar 1. Tá, gente? Posso pular aqui, que é o valor da função no ponto. Portanto, já satisfaz as duas exigências do teorema. O teorema disse, se as derivadas parciais existem e são funções contínuas, então a função é diferenciável. Tá? Significa que, se você usa o plano tangente dessa função nesse ponto, ele aproxima bem as variações ocorridas com a função. Tá? Δx, Δy tendendo a 0, o erro tende a 0 mais rapidamente do que as variações que estão lá. Vou pular aqui a linearização. E aí eu posso calcular a diferencial. Já tenho lá os valores das derivadas parciais. Portanto, já tem como montar a diferencial. Quem vai ser a diferencial da função no ponto 0, 0? Diferencial dessa função z. Derivada parcial em relação a x, 1/4, que vai multiplicar pelo dx. Derivada parcial em relação a y no ponto, que é 1 dy. Veja, gente, como é simples a expressão da diferencial, né? Então, eu posso, em vez de usar essa função que tem essa regra bem mais complexa, eu posso calcular valores próximos da função, valores da função num ponto xy, ou a variação ocorrida, usando aquela regra que é bem mais simples. Desde que o ponto que eu esteja calculando está próximo do ponto 3, 0. A variação não seja grande, tá? Ok, gente, muito obrigada pela presença e pela atenção. Na quarta-feira é feriado, né? Na sexta teremos aula aqui, ok? Até sexta, então.